Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vocês verão o resumo final da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam, deixem aquele joinha e vamos de resumo. Segunda-feira, 24 de janeiro. Ernesto procura outro advogado para recuperar a custódia do menino Nicolas. Horácio pede a custódia de Nicolas. O advogado de Ernesto deixa bem claro para ele que é muito provável que Horácio receba a custódia. O advogado de Horácio informa que o juiz deu a ele a custódia temporária de Nicolas. Ernesto é informado que Horácio ficará com a guarda provisória do menino Nicolas. Detetive Robles coloca Pedro e Helena a par das investigações e diz que em breve poderá provar que Ernesto é um impostor. Nicolas irá chamar Pedro de pai pela primeira vez. O detetive Robles comprova que Ernesto é realmente um impostor. Ernesto está prestes a ser preso. Pedro leva Nicolas até a oficina de Nelson. Pela primeira vez, Nicolas chama Pedro de papai e ele fica muito feliz. A polícia vai à casa de Ernesto com um mandado de prisão para Ernesto, mas ele não está no local. Irene percebe toda a situação e não hesita em ligar para o amante para evitar sua prisão. As autoridades descobrem que Irene é cúmplice de Ernesto e iniciam uma investigação contra ela. Augusto e Nelson chegam em casa e encontram uma ótima notícia. Gina deixa uma carta de despedida para eles. Ela abandonou a própria filha. Terça-feira, 25 de janeiro. Nelson está tentando entender como Gina pôde abandonar sua própria filha. Ele se pergunta se ele é o culpado. Augusto diz a ele que ele não tem culpa de nada. Nelson reconhece seu erro de ter mimado Gina e que por isso ela se tornou uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos. Ele começa a chorar pela pequena Maria, pois ela tem uma mãe muito ruim. Augusto fala que ela tem um avô maravilhoso e que os dois podem criá-la. Nelson diz que ele é um homem muito bom e o filho que ele sempre quis ter. No meio da noite, Ernesto para no semáforo. Ele está sem gasolina. Ele adormece no banco do motorista que está reclinado e acorda de manhã com um sol muito forte. Ele toma um gole de água. Ele olha em volta do lado de fora e sai do carro, enrijecido por ter dormido no banco do motorista. Ernesto começa a se afastar do carro sem se preocupar em fechar a porta. Cássio e André estão na delegacia para ver se conseguem soltar Irene. Rodolfo conta a eles que Irene parece ignorar o fato de que saiu fugida com Ernesto, automaticamente a tornava sua cúmplice. Horácio pergunta se poderia tirá-las da prisão e ele lhe dá garantias que sim. Ela diz que tinha provas de que Ernesto havia roubado a empresa de Horácio e transferido o dinheiro para uma conta nas Ilhas Caimã. Andréia fica um pouco confusa, mas Horácio diz que o importante agora é tirar Irene de lá. Rodolfo conta que ela está disposta a entregar todas essas provas e argumentar que ela não fez nada de sério e acabou virando outra vítima. Irene está em sua cela com um uniforme, agachada no chão, ansiosa, chorando. Ela pensa em ouvir a palavra louca e perceber que era isso que Ernesto pensava dela. Ela ainda não entende, pois se está se perguntando por que quando tudo que eu queria era amá-lo. Ela começa a chorar. Quarta-feira, 26 de janeiro. Augusto desempacota uma sacola de compras cheias de coisas de bebê, enquanto Rosa segura a pequena Maria. Ela fala em levá-la ao parque para que eles pudessem ouvir os pássaros e se sentar entre as árvores. Augusto está fazendo a mala que eles precisam levar com eles. Ele conta a Rosa que a ama e revela que ela é a melhor coisa que aconteceu com ele em sua vida. Eles vão ao parque. Nelson chega em casa com raiva. Ele está com o cartão de débito em mãos. Quando liga para o banco e diz que havia tentado comprar brinquedos para a neta, e foi informado de que não tinha fundos o suficiente. A mulher com quem fala faz com que ele leia o número do cartão e a data de validade. Ele afirma que sabe muito bem
que tinha $600 em sua conta. Ela verifica e dá a má notícia de que sua conta havia caído para 30. Para sua resposta incrédula, ela conta que houve uma transferência para a conta de Gina na quinta-feira, dia 26. Ele sussurra o nome de Gina. É perguntado se precisa de alguma coisa. A mais, Nelson responde que não e encerra a ligação. Ele se senta no sofá em estado de choque e larga o telefone na mesa de centro. Fica horrorizado com o que Gina fez com ele. Quinta-feira, 27 de janeiro. Ernesto, ou seja, Miguel Hernandes, continua a caminhar numa área desconhecida do deserto. Ele bebe o último gole de água. Alguns passos depois, ele começa a tossir. Ele cobre os olhos contra o brilho do sol. Em um período desconhecido de tempo depois, ele parece estar perto de uma estrada de terra. Ele tira a jaqueta e usa para proteger a cabeça e assim poder fornecer uma sombra para sua visão. Ele tropeça em uma rocha e se levanta rapidamente. Augusto e Rosa chegam à casa de Nelson e sugere que eles saiam para comer. Nelson fala que não tem dinheiro. Ele finalmente admite que Gina esvaziou sua conta bancária. Augusto e Rosa se olham um para o outro, nenhum parecendo surpreso. Augusto fala que vai pagar. Nelson recusa, dizendo: "Você tem contas o suficiente." Então Rosa diz: "Tanto quanto Maria quanto a gente quer que você venha comer com a gente." Ele começa a acariciar a bebê. Ernesto, ou seja, Miguel Hernandes, continua caminhando, protegendo-se com sua jaqueta cinza. Tudo ao seu redor parece seco e ressecado. Ele parece queimado do sol. Ele olha para cima e rapidamente desmaia. Então ele ouve um menino chamar por pai. Em seu estado de confusão, ele fala o nome de Nicolas. O menino se aproxima dele. Miguel não consegue vê-lo com clareza. Ele tenta se levantar, mas não consegue. Ele parece que desmaia. O menino chama seu pai com urgência. O pai do menino chega e manda o filho buscar água. Ernesto, ou seja, Miguel, está quase inconsciente, mas respirando. Naquela noite, o homem e sua família chamam a polícia. Ele diz a eles que o homem que encontraram está em um quarto. Ernesto, ou seja, Miguel, treme. Há um cobertor sobre ele. Ele parece delirar. Os dois policiais entram na sala e reconhecem como o homem que os federais estão procurando. Eles têm uma cópia do aviso de alerta com eles. Então, eles confirmam. Poucos dias depois, Pedro traz Helena para o apartamento que alugou originalmente. Ele o redecorou completamente. Ela gosta das cores brilhantes. Ele dá a ela o armário do quarto inteiro, dizendo que sabe que as mulheres precisam desse tipo de espaço. Ele diz que colocará suas coisas no quarto do Nicolas. Ele então mostra a ela o quarto do Nicolas, que tem menos que a metade do tamanho do quarto da casa, mas tem uma cama, uma estrutura em forma de carro, fotos de carro na parede e uma TV de tela plana. Helena, sorrindo, diz a Pedro que não vê a hora que Nicolas veja o seu quarto. Ele se abraça e ela conta que tem um telefonema informando que Ernesto quer muito vê-la para pedir perdão. Ela quer fechar esse capítulo. Pedro avisa que se for para vê-la em paz, que ela vá ver Ernesto. Depois que ela sai, Pedro senta-se ao computador para trabalhar. Esté chega com o jantar dizendo que com tantas coisas que aconteceu, Helena não teria tempo de cozinhar. Ele conta à mãe sobre a competição e que se ele vencer, ele estará supervisionando as construções dos carros da Ginit. Esté fica impressionada, mas diz que é muito longe. Ele conta que é apenas uma viagem de avião, mas também teria que vencer primeiro, ainda é só uma competição difícil. Esté está prestes a começar a cozinhar quando ele se lembra que está na hora de buscar Nicolas na escola e eles saem juntos. Sexta-feira, 28 de janeiro. Gina está com uma bela ressaca e jura não voltar a beber mais. Carlos sai do banho meio vestido e ela reclama de dor de cabeça. Então ela pede a Carlos que vá até a farmácia buscar algum remédio para ela. Ele diz não ter dinheiro. Então ela fala para ele retirar o cartão da bolsa dela e ir comprar os remédios. Carlos tira, ela passa a senha e ele vê que ela só tem aquele cartão. Carlos fecha a cortina, olha para a Gina e sai.
Helena vai ver seu ex-marido na prisão. Eles falam ao telefone de cada lado um da janela. Ele conta que queria pedir perdão cara a cara, para que ela não tivesse dúvida de que se ele se arrependeu. Ela afirma que aceita suas desculpas. Ele implora que ela trouxesse Nicholas para que ele pudesse vê-lo. Ela disse, claro que não, eu não vou trazê-la para este lugar. Não quero que ele saiba que você está na prisão. Ernesto passa a explicar que não queria tirar a imagem positiva que Nicholas tinha dele. Quando ele pergunta o que ela vai fazer ou dizer a Nicholas onde ele está, ela dirá que ele foi para o Canadá e que eles não voltarão a ficar juntos. Nicholas te ama e eu quero que ele tenha isso em seu coração. Você foi um bom pai para ele. Ernesto confessa seu amor por Nicholas. Diz que foi a melhor coisa de sua vida. Prometa que ele não vai me odiar. Ernesto agradece a Helena pelos anos em que foram felizes juntos. Helena pergunta a Ernesto por que ele roubou a identidade de outro homem. Ele diz a ela que era ressentimento, que era para Isabel, ele não era ninguém, que ela sempre o comparou com o filho. Quando ele procurou pelo Ernesto verdadeiro, encontrou o homem morto. Então ele decidiu se passar por ele. Ernesto pergunta a Helena se ela teria se apaixonado por um ninguém e se surpreende com a tolice da pergunta. Ela responde que sim. Sua origem não era importante para ela. Eu estava apaixonada por você, por todas as coisas boas. Eu teria te amado para sempre, exceto que você me machucou muito. Ernesto implora seu perdão, esperando que algum dia ela o perdoe. Ela diz que se ele não tem mais nada a dizer, ela precisa ir. Ela se levanta e está prestes a desligar o telefone, quando ele, em lágrimas, pede que ela conte a Nicholas que fez tudo por amor. Ela fica chocada demais para dizer qualquer coisa ao telefone. Ele não a vê sair, pois está olhando para a mesa à sua frente. Finalmente, ele ergue os olhos e pergunta a Deus por que havia o abandonado. Ele continua a chorar. Quando está com muita dor de cabeça, ela liga para Carlos mais de uma vez, mas recebe seu correio de voz. Esté e Pedro trazem Nicholas para casa. Ele gosta e mal pode esperar para ver seu quarto. Esté começa a cozinhar enquanto Pedro mostra o quarto para Nicholas. Ele fica emocionado e agradece. Ele se abraça e Esté o chama para jantar. No mais alto, Benito diz para Augusto como ele é um bom pai e Rosa é uma boa mãe com Maria. Ele se pergunta onde Nelson estaria porque queria pedir permissão para sair um pouco mais cedo. Ele precisa criar uma coreografia para o casamento de um parente. Augusto não sabe onde está o chefe. Benito acaba ligando para o primo para avisar que chegará um pouco mais tarde. Eles têm uma divergência cômica sobre uma música. O jantar na casa de Pedro começa pouco antes de Helena chegar. Nicholas diz a ela quanto gosta do seu novo quarto. Ela está feliz em ver Esté, que está feliz por eles finalmente estarem juntos. Nicholas a chama de vovó pela primeira vez. Seu apetite está excelente. Esté serve mais comida. Helena garante a Pedro que está bem, que tem corrido tudo bem. Nelson e Andréia se encontram no parque ou perto dele. Ela diz a ele que está trabalhando nos negócios de Helena. Ele está feliz por ela. As coisas são um pouco difíceis para ele. Ela sugere que fosse tomar um café, porque ela tem tempo, e ele insiste em pagar. Dina olha em sua bolsa e não encontra nenhum comprimido. Devia ter acontecido horas depois. Ela começa a se perguntar o que aconteceu. Ela tenta ligar para ele novamente, sem resposta. Ela não deixa recado desta vez. Ela liga para seu banco, foi-lhe pedido o número e ela dá. Não ouvimos o fim da conversa do bancário, mas a reação de Gina é suficiente. Seu saldo está zerado. Carlos a limpou. Ela ficou histérica. Andréia pergunta a Nelson onde está Gina. Ele diz não saber. Ela diz que ele deveria ouvir de Gina sobre seus erros e seus caminhos. Ele disse que nunca encontrou uma mulher tão sem alma quanto Gina, no que diz a respeito à maternidade. Ele fala sobre sua alegria em ser avô e finalmente diz a ela que gosta de conversar com ela e pergunta se ela está saindo com alguém. A Andréia afirma que não. Então seu telefone toca, é Gina. Ele para por um momento, mas não atende. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele se coloca de bruços à mesa. Ele pergunta a Andréia se poderia vê-la novamente. E ela concorda.
Gina fica se perguntando o que vou fazer. Augusto volta do pediatra que levou Maria por causa da febre sem grandes problemas, ela está bem. Ele então pede Rosa em casamento com o anel. Ela parece surpresa, mas aceita muito feliz. Ele coloca o anel no dedo dela e eles se abraçam. Eles verificam Maria e Rosa diz que vai preparar um banho para a menina. Helena prepara o café da manhã quando Pedro recebe um telefonema da Dini Timotous, da Itália. Pedro entende um pouco de italiano o suficiente para saber que foi um dos 3 finalistas da competição. O funcionário da Ginit conta que tem reservado 2 passagens aéreas e um hotel para ele. Eles enviam as informações por e-mail. Após a ligação, ele conta a Helena e Nicholas que está chateado por não haver passagens para ele, mas ele diz brincando. Porém, Pedro dirá que irá com eles e dirá com hesitação e felicidade. Augusto, Rosa e Maria vão ao escritório de Nelson para lhe dar feliz notícia. Rosa ergue a mão com o anel, Nelson dá sua bênção. Augusto diz a ele que consideram uma família. Ele diz que formará um lindo casal. Ele pergunta sobre seus planos além do casamento. Mas eles não têm conversado sobre isso ainda. Ele diz a eles que sua casa é grande demais para ele sozinho e os convida a se mudarem. Isso ajudará com as contas e ele poderá estar com sua pequena neta o tempo todo. Augusto e Rosa se olham e o mecânico conta que vai pensar nisso. Nelson fala para Maria. Maria, diga você ao pai que você quer morar com seu avô. Andréia e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene, que sai vestida com a roupa própria, seguida por Rodolfo. Ela parece cansada, desgastada e muito envergonhada. Ela agradece a seus pais por tirá-la de lá. Andréia fala, somos seus pais. Nós te amamos, não importa o que aconteça. Irene pede desculpa a eles, dizendo que havia causado muita dor. Horácio encolhe os ombros e diz, acabou. Ela agradece ao advogado que diz, você não precisa, é meu trabalho. Ele se despede e sai para outro compromisso. Irene pede desculpa a Horácio, que para por um momento antes de abraçá-la. Ele sai para voltar para a casa de Andréia. Esté está ajudando Samuel a se preparar para o evento de premiação da competição em que ele havia se inscrito. Ele está nervoso. Pedro, Helena e Nicholas chegam. Nicholas anuncia que vão para a Itália. Pedro fala que não ainda, não tinha vencido o concurso, mas iria descobrir. Esté parece que está começando a chorar, dizendo que está orgulhosa de seus filhos e como Domingos ficaria orgulhoso deles. Eles deixam a casa para ir para o evento. No carro, no caminho de volta para a casa de Andréia, Irene diz aos pais que não voltará para a companhia de Helena. Ela havia pensado muito enquanto estava presa e decidiu ir para Chiapas, para ajudar em um programa de voluntariado para pessoas muito pobres. Ela está trabalhando para livrar-se de sua culpa, ajudando pessoas que precisam de ajuda. Ela estará tentando mudar. Ela não pode acreditar que tinha ficado tão mal. Horácio disse que ela havia tomado uma boa decisão. Irmã Bernardina liga para Eduardo para avisar que Inês volta para o convento, apesar de não ter vocação. Ela conhece melhor do que ninguém, não podia deixar cometer esse erro. Ela ficaria feliz com você, diz ela. Ela desliga e Eduardo fica pensativo. No evento de Samuel, todos chegam e se sentam. Gabriela chega primeiro e senta-se ao lado de Samuel. Ela também reserva o lugar de Esther, que se senta do outro lado. Helena, Pedro e Nicholas estão sentados na outra sessão, com Nicholas sentado no colo de Pedro. O jurado cumprimenta os participantes e começa a anunciar os vencedores. Samuel parece nervoso, até que seu nome é anunciado como vencedor em primeiro lugar. Gabriela o abraça, ele vai até a mesa e recebe o certificado e o cheque de $50. O professor Briones, cuja nota negativa tira Samuel do programa, fica particularmente satisfeito em entregá-los a entender o convite de ingressar na sua empresa. Você tem um grande futuro como advogado criminal, diz ele. Samuel agradece ao seu futuro chefe e vai para sua família. Dentro de uma bela igreja, Inês se ajoelha diante de um bispo, que ela deseja participar dos ministérios de Jesus Cristo e entregar a vontade de Deus. Ela diz que sim. Irmã Bernardina balança a cabeça sutilmente. Você fará o voto de obediência à vontade de Deus? Ela diz sim. Você fará o voto de pobreza? Pergunta o bispo. Ela parece quase assustada ou incrédula, mas diz que sim.
Você deseja fazer o voto de castidade? Ele pergunta. Antes que ela possa responder o sim, Eduardo entra com Chaves e com Maurício. Caminhe em direção ao altar. Não, eu não apoio. Irmã Bernardina sorri e disfarça discretamente. Inês olha para ele. Todos os noviças se levantam. O bispo diz, como você pode se opor a isso, meu filho? Aqui não é seu lugar. Eduardo diz, eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama. Ele diz a ela, você não pode se dedicar à vida religiosa. O bispo perguntou se isso era verdade. Ela olha para Eduardo e diz, você nunca me disse que me amava. Eu não apenas te amo, eu te adoro. Ele responde, eu quero que você seja minha esposa. A pede em casamento. Inês diz que o ama também. Os dois se beijam ali na frente de todos. Augusto se muda para a casa de Nelson. Rosa vai preparar o jantar. Um funcionário do banco entrega a Isabel um grande cheque, provavelmente dos bens que Ernesto, ou seja, Miguel Hernandes, havia roubado dela. Horácio está presente. Ele pergunta o que ela vai fazer com o dinheiro. Ela diz que vai fazer uma base para pessoas desaparecidas. O Dr. Veiga dá a melhor notícia para Nicolas. Ele está livre da doença. Está curado da leucemia. Helena chora lágrimas de felicidade. Rodolfo assiste a condenação de Ernesto Miguel. Seu verdadeiro nome é Miguel Hernandes. Há 40 anos de prisão por roubo de identidade, tentativa de homicídio e fraude corporativa. Ele não diz nada no tribunal e nada novamente enquanto é levado para sua cela. No salão de banquetes em Bolonha, os funcionários e concorrentes da gente entram com outras pessoas importantes e amigos para a apresentação. Gabriela, Samuel acompanha Pedro e Helena e Nicolas. O mestre de cerimônia chama Pedro, provavelmente para perguntar sobre sua família. Pedro volta a olhar para Helena. Eles trocam sorrisos. Ele e Samuel trocam um abraço fraternal ao mencionar Domingos e como ele ficaria orgulhoso. Enquanto Samuel volta para seu lugar, Helena diz a Pedro que tem algo para lhe contar, um segredo. Ele concorda em não repetir, ela sussurra em seu ouvido. Não, ele diz surpreso. Depois de algumas trocas de sim, ele pega e a gira. Nico fica em sua cadeira animado, claro. Pedro olha para Nicolas e diz, você vai ter um irmãozinho. Abraços em família, Pedro dizendo, você me fez o homem mais feliz no mundo, não acredito, obrigado. Beijos seguidos de abraços de família. O apresentador entrega o prêmio e com o envelope ele abre, o envelope é aberto e o vencedor é anunciado, Pedro Garrido. Sua foto é colocada na tela, bem grande, e lhe entrega o seu troféu. Nico e Helena seguem no alto com ele. Música de tema Te Dou a Vida, montagem de todos os membros do elenco principal termina com uma cena de Nicolas, Helena e Pedro levantando o seu troféu. Pois é, pessoal, esse foi o final dessa trama que muito nos emocionou. Obrigada até aqui, fiquem com Deus, um beijo no coração.